a paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para dar continuidade à lição passada. Isso mesmo, hoje a gente vai aprender sobre os 10 mandamentos. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho o que a gente aprendeu na lição passada? A gente viu que Deus enviou um libertador chamado Moisés para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então Deus enviou 10 pragas para que o faraó ele deixasse aquele povo sair do Egito, daquela terra de escravidão, e para mostrar o quanto ele era todo poderoso, enviou as 10 pragas, e assim o faraó deixou o povo ir. O povo saiu rumo à terra prometida e Deus fez grandes milagres acontecerem. Deus abriu o mar vermelho, o povo agradeceu, louvou a Deus, até cantaram um cântico lindo para o Senhor. Mas o povo se esqueceu por um momento que Deus estava cuidando deles, e então começaram a reclamar. Reclamaram das águas amargas de Mara, e Deus fez mais um milagre, tornando aquelas águas docinhas, docinhas. Reclamaram que na terra do Egito tinha comida, e Deus mandou maná do céu, pão do céu, mandou carne de aves para eles comerem à vontade. Reclamaram mais uma vez de água, e Deus, com tanto amor e misericórdia, mais uma vez deu água para eles, fazendo com que da rocha saísse água, um milagre. E nós aprendemos que Deus, Ele é poderoso para fazer milagres, e Ele faz isso para que a gente não morra, por misericórdia, por amor, não porque nós merecemos, não é verdade? Nós aprendemos também que nós não devemos reclamar e que existe um milagre maior de todos, que é a salvação das nossas almas. E como eu já falei, hoje a gente vai aprender sobre os 10 mandamentos. Você já parou para pensar, querida criança, que se não existissem leis, regras, esse mundo seria uma confusão? Imagine só, sem semáforo. Já parou para pensar? Os carros se batendo, as pessoas se machucando. Seria uma confusão grande, não daria certo. Porque as leis, as regras, elas servem para que a gente siga, para que não haja problemas futuros, não é verdade? E aí, Deus, tão bondoso e misericordioso, Ele mandou 10 leis, 10 mandamentos para que o povo seguisse. O povo ainda estava caminhando no deserto quando eles armaram um acampamento perto do Monte Sinai. Isso mesmo. Durante o tempo que os israelitas ficaram ali acampados, Deus, Ele deu instruções, Ele deu regras para que o povo seguisse. Deus mostrou a eles de forma detalhada como eles deviam adorá-lo. Deus também, como eu já falei, deu 10 leis especiais, que são conhecidas como os 10 mandamentos, para mostrar como Ele é santo, poderoso, e que nós, seres humanos, somos pecadores e precisamos de regras para vivermos. Então, Deus, Ele, para mostrar a importância dos 10 mandamentos, enviou nuvens escuras, trovões e relâmpagos para entregá-los. O Monte Sinai, você pode imaginar, ficou coberto de fumaça e começou a tremer. Tremeu.
como se houvesse um terremoto. O povo se apavorou, ficou com medo. Um toque de trombeta fez-se ouvir cada vez mais alto, e Deus então falou. Vamos abrir nossas Bíblias? Lá no segundo livro, o livro de Êxodo, a Bíblia, só lembrando, é dividida em duas partes, isso mesmo. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós devemos obedecer sempre tudo que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus, no livro de Deus. Porque tudo que está escrito aqui vai servir para as nossas vidas, para que a gente tenha uma vida feliz, uma vida abençoada. E que a gente vá morar no céu, né? Para que a gente possa morar no céu, devemos seguir sempre a palavra de Deus. E diz assim, Êxodo capítulo 20 e verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Mais uma vez, agora com voz de trovão bem forte. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Uau, que Deus poderoso! E no versículo 3, nós encontramos o primeiro mandamento. Não tenha outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Se você obedecer a este mandamento, amando sinceramente a Deus e dando a prioridade em todas as áreas da sua vida. Sim, priorizando Deus na escola, priorizando Deus na sua casa, priorizando Deus em tudo, você vai ter uma vida abençoada. Você deve obedecer a Deus, sempre amá-lo, honrá-lo. Deus é mais importante do que todas as coisas. E Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Somente Deus merece. Mas, infelizmente, a gente às vezes coloca uma pessoa ou uma coisa no lugar de Deus. Às vezes é um ídolo, né? Aquela pessoa que joga bola, que você admira muito. Uau, aquela pessoa é tudo. Ela é muito importante. Não, nada e ninguém é mais importante do que o nosso Deus, crianças, porque Ele é o nosso Criador. Então, o primeiro mandamento é, só lembrando, não tenha outros deuses diante de mim, nem cantores, nem artistas de cinema. Deus sempre deve ser a nossa prioridade. No versículo 4, encontramos o segundo mandamento. Não faça para você imagem de escultura. Uma imagem de escultura é um ídolo feito de madeira, de metal ou de outro material. Pode ser grandão, uns 5 metros, pode ser pequenininho, uns 2 centímetros. Pode ter formato de um animal ou de uma pessoa. Isto é um ídolo, certo? E Deus jamais pode ser reduzido a ídolo, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador.
e nunca foi criado por ninguém. Ele sempre existiu. Olha só essa aliança. Vejam comigo. Dá para ver aí? Deixa eu ver aqui, ó. Olha, eu não consigo enxergar onde ela começa, onde ela termina. O nosso Deus é assim. Não tem começo, não tem fim. Ele sempre existiu. Ele é o Criador de tudo. E somente Ele merece ser adorado. O versículo 5. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Ou seja, não devemos fazer brincadeiras com o nome de Deus. Deus, Ele é real, Ele existe. E a gente não pode estar brincando com o nome de Deus. Nós temos que respeitar. Nós temos que amar verdadeiramente a Deus e entender que Ele é real. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus é tão bom conosco, tão bom, que Ele viu que nós precisávamos descansar. E Ele pediu que eles guardassem o sábado. Então os judeus, eles guardam o sábado. Até muitos nos dias de hoje guardam o sábado para descansar, para dedicar ao Senhor. Nós cristãos, a gente escolheu o domingo para descanso, para estar na casa do Senhor, para cultuar a Deus, para dedicar ao Senhor, certo? Vamos para o próximo mandamento. Quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Obedecer aos pais é uma forma de respeito a Deus. Você muitas vezes não parou para pensar, mas comece a observar a partir de hoje. O papai se levanta logo cedo para trabalhar, para colocar o alimento na mesa. A mamãe acorda logo cedo, deixa pronta a mesinha com seu alimento, lhe troca para ir à escola, cuidam de vocês tão bem, ensinam a palavra de Deus, olha só, falam do amor de Deus para vocês. Por isso eles merecem respeito, honra. E mesmo que seus pais não façam tudo isso, ainda assim, vocês precisam respeitá-los, certo? Precisam honrá-los, porque é assim que a Bíblia diz, que nós devemos honrar. E a Bíblia vai continuar dizendo assim, ó: para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então é uma promessa de Deus. Então, se nós queremos ser abençoados, precisamos honrar papai e a mamãe. O sexto, certo? Não matarás. Você sabe o que é matar? É tirar a vida de alguém de forma ilegal. Somente Deus, crianças, tem o direito de tirar a vida, porque só Ele pode dar a vida a alguém, porque Ele é o Criador de tudo. E a vida de todas as pessoas é muito importante. A vida do seu papai, da sua mamãe, do seu irmãozinho, das pessoas até mesmo que você não conhece. E também, olha só, das mulheres grávidas. Muita gente tem matado muitas criancinhas inocentes. Mas o que é que a Bíblia diz? Não matarás. E os bebês que estão no ventre também têm vida. E a vida é dada por quem? Por Deus. E somente Deus pode tirá-la. Vamos para o sétimo mandamento?
Não adulterarás, versículo 14, certo? Este mandamento nos mostra o quanto nosso Deus ama o casamento, porque o casamento foi instituído por Ele, a família foi criada por Deus, e Deus, Ele planejou o casamento. Então, o casamento é muito importante. Você não tem idade para se casar ainda. Não, você ainda vai crescer, vai estudar, vai trabalhar, não é? Ainda não vai casar, não é momento de ser criança. Mas quando você tiver grandão, grandona e for se casar, lembre-se, casamento é projeto de Deus, certo? E a pessoa tem que ter cuidado quando for casada para não se apaixonar por outra pessoa, um menino ou outra menina. Por quê? Porque é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Porque lá no casamento, o casal faz um voto. E eles dizem assim: até que a morte nos separe. Ou, enquanto nós dois vivermos. Então, eles precisam honrar esse voto. E não pode adulterar, porque é quebrar o voto. É quebrar o mandamento de Deus, e isso desagrada a Papai do Céu. O versículo 15. Não furtarás. Não furtarás. E este é o 8º mandamento. Furtar é tirar alguma coisa de alguém que não é sua. Você gosta quando alguém mexe nas suas coisas? Não, né? Então nós não devemos fazer isso com ninguém. Pegar as coisas dos outros e não devolver. Devemos pegar, se for emprestado, e devolver. E se for algo de uma pessoa, não mexa. É pecado. Certo? É furto, é roubo. E Deus não se agrada disso. O versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este é o 9º mandamento. E significa que eu, que você, que nós precisamos somente falar a verdade. Sim, a verdade. Não podemos mentir, porque a Bíblia vai dizer que o diabo é mentiroso e ele é o pai da mentira. Misericórdia! Então nós não podemos mentir. Temos que falar a verdade, amar o próximo como a nós mesmos. E o último mandamento, o 10º, qual é, tia Carlinha? Não cobiçarás. Cobiçar é desejar alguma coisa que você não pode comprar. Olha só, você não pode comprar, pertence a outra pessoa, mas você quer. Eu quero aquilo. Isso é cobiçar. Quando você acha que precisa de alguma coisa e não fica satisfeito até conseguir, isso é cobiça. Crianças, a felicidade não está naquilo que a gente não pode ter. A felicidade é Cristo Jesus. Ele é tudo o que nós precisamos e Ele nos dá o que nós necessitamos. Muitas vezes não é o que nós queremos, mas é o que nós necessitamos. E como foi dito na lição passada, a gente não pode reclamar. Precisamos estar satisfeitos, agradecidos a Deus por tudo. Os mandamentos, eles foram criados para conduzir o povo de Israel a uma vida de santidade. Neles o povo poderia ver a natureza de Deus, o seu plano, e segundo o qual eles deveriam viver. Jesus, ele resumiu esses 10 mandamentos em 2. Vamos ler? Lá no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, versículo 22.
capítulo 22, versículo do 36 ao 40. 36 ao 40, certo? Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se nós obedecermos estes dois mandamentos, estaremos ao mesmo tempo obedecendo os demais crianças. Que nós venhamos guardar a palavra de Deus em nossos corações, obedecer a sua palavra e viver feliz, porque é isso que Deus quer, que vivamos felizes. E não se esqueça, regras são necessárias para que a gente tenha uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. Então, que Deus continue abençoando a sua vida muito, muito mais, e até a próxima lição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.